Nós estamos juntos nesta manhã de quarta-feira para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Hoje são 20 de junho. E o programa Opção para a Vida lembra a todos que hoje comemora-se o Dia do Revendedor e também início do inverno, de acordo com a nossa estação. Mas sabemos que a própria natureza hoje está muito mudada, muito diversificada. Inverno é verão, verão é inverno, chove e assim não sabemos realmente como está, a própria natureza está sofrendo tantas agressões que o homem tem feito ao ponto da própria natureza ficar diversificada quanto ao início das suas estações. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez a doutora Alessandra trazendo a terceira parte desta mensagem, mulher virtuosa, como ela deve agir dentro e fora de casa, ocupando espaço como dona de casa, doméstica, como esposa, como mãe, e também fora de casa se ela exerce alguma atividade profissional. Então isso é muito importante, foi um dos temas usados durante a realização do 19º simpósio, realizado anualmente em nossa igreja. E hoje ouviremos a terceira parte desta mensagem que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração. Antes desejamos fazer uma oração. Nós precisamos de orar muito pelo nosso país. Nós estamos em clima de Copa do Mundo, mas há muita gente que parece que está anestesiada diante da situação pela qual o Brasil se encontra politicamente falando, né? Diante de tantos escândalos, diante de tanta corrupção, nós vemos com tristeza que, por um lado, a euforia, a empolgação da Copa do Mundo, né? O Brasil tentando conquistar esse título e, em detrimento, vendo um outro lado da moeda, o Brasil no verdadeiro caos, no verdadeiro calabouço, né? Essa é que é a realidade. Então, nós precisamos de pensar e orar pelo Brasil para que Deus mude essa história, né? Chega de tanta corrupção, de tanta violência, de tantos crimes hediondos, né? Quantos policiais estão sendo abatidos diariamente na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Policiais que estão lutando pela segurança do cidadão estão perdendo as suas vidas e a gente não pode ficar calado diante de tudo isso que estamos vendo e assistindo. Então não vamos nos empolgar com Copa do Mundo enquanto do outro lado está essa miséria, né? Essa situação de calamidade. Vamos orar nesse momento pelo Brasil. Não é pelo título da Copa do Mundo, é pela situação moral, pela degradação espiritual desta nação, para a vergonha de muitos nós brasileiros. Pai, nós queremos neste momento te apresentar a nossa nação, este país tão vasto, tão rico, porém, Senhor, tão mal administrado e muitas vezes usado mais para roubalheira, para a corrupção que está destruindo esta nação. E eu te peço em nome de Jesus, que todo cidadão possa reconhecer o quanto nós estamos precisando e necessitados de realmente mudar, de contribuir para mudarmos a história desta nação, principalmente nesse ano de eleição, quando nós iremos às urnas escolher aqueles que vão representar o povo lá no Senado e dirigir os destinos desta nação. Tem misericórdia do nosso povo, da nossa gente, quanta falta de segurança, quanta corrupção, quantos crimes bárbaros estão sendo praticados agora neste país. Te pedimos em nome de Jesus, que tu, ó Deus, repreendas todo o espírito de destruição desta nação e abençoe a cada brasileiro, a cada cidadão, para que todos realmente possam fazer a sua parte de mudar a história desta nação. Não é um título de uma Copa do Mundo que vai trazer alegria, mas é o desejo de vermos essa nação realmente andando de modo que cada cidadão, os seus direitos sejam respeitados. É o que eu te peço, portanto, agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a terceira parte desta mensagem ministrada pela doutora Alessandra sobre mulher virtuosa dentro e fora de casa. A primeira vontade que dá um grito e os vizinhos ouvir.
Não venha dizer que não é, porque é verdade. Mas a minha Bíblia diz lá em Efésios 4, não andeis em gritarias. Os vizinhos, vai não sei o quê, vai não sei o que lá, vai não sei o que lá. Parece uma guerra dentro da casa da gente. Isso não é sinal de quem teme ao... Então, e tem mulheres aqui que por um acaso, que porventura o esposo não é crente? Tem. E hoje você veio para a igreja, mas ele reclamou. E muitas vezes você vem à casa do Senhor e ele não quer que você venha. Mas é com esse esposo que você tem que falar bem mansinho, porque essa sua voz mansa vai ganhar esse homem para Jesus. E quantas vezes seu esposo, que impede você vir para a igreja, e você diz assim, não me impeça não, porque eu sou filha do Deus vivo, e ele vai ter com você, só falta você dizer assim, ele vai lhe matar. E você ameaça seu esposo. A Bíblia, Deus não precisa ameaçar ninguém não, a gente chega perto de Deus porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Então essa voz de ameaça com seu esposo, Deus não se agrada. Mas nessa manhã, você que não é naturalmente calma, tranquila, você vai começar a treinar. Vai começar a treinar. E Deus vai fazer você dar respostas brandas. Amém? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como falar com brandura? Tudo começa com oração. Você tem que ver se essa é uma área da sua vida que precisa ser mudada. Amém? Vamos fazer uma avaliação nessa manhã? Será que eu preciso ser mais tranquila? Será que eu preciso ser uma pessoa mais calma? Será que eu preciso gritar menos dentro de casa? Gritar menos com os meus liderados? Né? E isso vai me trazer menos problemas. Certo? Então, primeira coisa, eu preciso orar por essa área da minha vida. Orar. Orar. Eu preciso orar, preciso. Você precisa ter seu momento de oração. Quantas mulheres aqui, nessa manhã, têm seu momento de oração em casa, sozinhas, sem ninguém por perto? Não precisa dizer a mim. Eu quero que você reflita nessa manhã. Eu quero dizer que às vezes tem gente aqui que está correndo muito. Você vem para todos os cultos da igreja. Amém por isso. Mas você precisa ter seu momento com Deus em casa. Mateus 6,6 diz assim, disse Jesus sobre oração, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a teu pai. Ora a teu pai. Jesus disse, ensinando acerca da oração. A igreja, que eu saiba, não tem quarto não, tem salas. Quarto é em casa. Quarto, mulher. E comece a orar por essa área da sua vida. Tudo começa com oração. Então, você saiu daqui hoje, se deparou com essa situação em que você até deu um grito. Aí o que é que você faz? Nós temos que fazer o que a Bíblia diz. Eu dei um grito já, vou fazer o quê? Porque Deus é lindo. Tem gente que diz que religião traz culpa. E eu digo a você, religião traz culpa mesmo. Mas Jesus cura feridas. Jesus, a palavra de Deus não traz culpa. A palavra de Deus traz solução para as mazelas do pecado na vida do homem. Deus em nenhum momento traz culpa ao ser humano. Sabe por quê? Ele diz assim, se você pecar, Ele só dá esperança a você, se levante, eu te ajudo. Deus não traz culpa, não deixa você prostrado, não. Então, se você se deparou com uma situação em que você novamente caiu, falou grosseiramente, foi ignorante, fez o que não devia, o que você vai fazer? Ora, entra no quarto. Ei, entra no quarto. Senhor, realmente eu errei, mas me ajuda de novo. Aí eu digo assim, mas irmã, eu já orei 10 vezes, 20 vezes. Orar 20 vezes significa 20 dias. Qual foi o tempo que eu disse a você que em média a gente adquire um hábito? 8 meses, 3 meses, e para manter 8 meses, ore 8 meses, que eu duvido que não vai. Deus não vai, Deus vai fazer, Deus vai atuar na sua mente, no seu cérebro, na sua vida, e Deus vai fazer. E pode ser antes? Pode. Ei, olhe para cá agora.
Aí é o milagre de Deus. Isso é a coisa natural, que muitas vezes Deus usa o natural. Mas existe o sobrenatural. Você pode orar hoje, amanhã você está. Isso pode acontecer também. Mas nós temos que contar que Deus também usa o natural da nossa vida. Então, você vai evitar o que com isso, mulher? Violência dentro de casa. Então, muitas mulheres têm sofrido violência. Porque na hora da briga, em vez de elas falarem com mansidão, elas também alteram a voz. Eu não sou a favor da violência contra a mulher de forma nenhuma, nem deve existir. Mas eu preciso ensinar as mulheres o que a Bíblia diz, como é que elas vão se proteger da violência. E uma das formas de nós nos protegermos da violência é falarmos brandamente em várias situações da nossa vida, amém? Você vai recuar um pouquinho. Você não vai falar naquela hora. Porque se Deus disse que falar bravo vai suscitar ira, vai suscitar contenda, é pior. É pior. Eu já passei por essa situação. Uma vez bateram no meu carro. Foi um taxista que bateu. Foi até recentemente. Ele bateu no meu carro. A pessoa que estava dirigindo não era o dono. Eu fui falar com o dono. Quando eu fui falar com o dono disse assim: isso aqui não foi meu táxi que bateu, não. Mas eu tinha foto, eu tinha testemunha. Quando ele disse que eu estava caluniando, mentindo, irmãos, aí eu falei brava. Aí eu digo: o quê? O senhor está dizendo que o senhor está dizendo que eu sou mentirosa, em outras palavras? Meu senhor, sabe de uma coisa? Aí eu alterei a voz. Quase o homem vinha contra mim. Está vendo? Isso gera uma situação, pode gerar uma situação de violência no trânsito. Irmãos, a palavra de Deus é linda. Ele diz que o crente tem que ser brando, tem que falar com mansidão onde quer que ele esteja. Me arrependi, é claro. Não é que o homem estava certo, não. Ele estava errado. Ele bateu no meu carro. Mas Deus não diz que eu devo falar com ignorância em nenhum momento, mesmo quando eu for caluniada. Seja caluniada pelo seu esposo, pelos seus vizinhos. Fale com brandura, que você vai ver um milagre acontecer naquele relacionamento. Você sabe como é que o meu relacionamento melhora? O meu relacionamento horizontal, quando eu tenho um bom relacionamento vertical. Aleluias. 2 hábitos, então, que a gente falou nessa manhã. Primeiro, falar com brandura. Segundo, o hábito da oração. Você sabia que muitas mulheres perderam o hábito da oração? Elas estão na igreja, mas elas não oram mais. Como é isso, irmã? Vou provar você. Você vem e você ora no culto de oração, na terça-feira. Só. E no culto do domingo de noite. Você não ora todos os dias, e a Bíblia diz orar sem cessar, é ou não é? Segundo hábito que a mulher precisa readquirir, retomar o hábito da oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Certo? Então, mas a Bíblia diz também que tem que orar no quarto. Então, não tem como você temer a Deus, praticar o que está na palavra de Deus, sem você orar. Aí eu vou trazer para você algo da ciência. A ciência mostrou, já tem trabalhos mostrando. Olha só, o mundo. Eu choro, porque o mundo está descobrindo coisas que estão na Bíblia. E os crentes estão deixando as coisas que estão na Bíblia para seguir o mundo. Os estudos estão mostrando. Eles fizeram estudos nos Estados Unidos, foram estudos americanos. Eu tenho até que pegar esses estudos, eu só vi alguns comentários, não peguei. Mas, quando eu tiver a oportunidade, vou pegar. Que pacientes que estavam na UTI, que recebiam oração, eles não disseram de qual religião não, mas que recebiam oração, eles melhoravam mais rapidamente, ou então se recuperavam, do que os pacientes que não recebiam oração. Irmãos, eu choro. Porque com esses estudos, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo para meditação. Elas estão indo para orações diversas. E a igreja do Senhor, ela foi ensinada a orar e ela não ora mais.
ela volta-se para o mundo e o mundo se voltando-se para os ensinamentos bíblicos. Por quê? Porque os ensinamentos bíblicos, ele vem de Deus para nós. E por mais que a ciência vá para longe deles, mas a ciência vai voltar-se para eles, porque eles são verdade de Deus. Então eu estava numa aula agora, numa pós-graduação, e a professora, ela é uma psicóloga. E sabe o que foi que ela fez? Na primeira parte da aula, ela não é evangélica. Mas ela disse, vamos dar as mãos. Vamos parar um pouquinho. O mundo precisa parar. Professora de psicologia, doutora. Para uma média de 30 professores da faculdade, ela falando. Ela disse, vamos parar um pouquinho. Vamos fazer um círculo. Vamos dar as mãos. Vamos ouvir uma música. Aí colocou uma música. Vamos deixar nossa mente sem nada. Claro que eu não fiz aquilo naquela hora. A gente deixa a nossa mente sem nada, deixa a nossa mente cheia de Deus. Ela fez isso no início da aula e no final da aula. Porque ela sabe que meditar, né, segundo o conhecimento dela, a forma que ela achou de parar. Mas a forma que Deus ensinou a gente a parar é orar. É orar, igreja. É entrar no quarto, igreja. É falar com Deus, isso traz cura. Amém? Quando foi a última vez que você orou na sua casa? É para orar todos os dias. Você precisa consultar Deus todos os dias, porque você está vazia nessa manhã. Porque você está triste, porque você está procurando a razão da sua existência nessa manhã. Eu digo, é porque você precisa se voltar para Deus. Você precisa orar mais. E Deus vai encher a sua vida. Aí certa feita eu fazia já o 4º ano de medicina. E aí eu estava pagando a disciplina de psiquiatria. E havia uma professora que ela tinha chegado da França. E ela tinha feito o doutorado dela em depressão. Nós estávamos no antigo Hospital João Ribeiro, tendo aquela aula ali. E antes de sair para a aula, ela reuniu todos os alunos. E ela disse, falava acerca de uma das terapias vigentes, né, naquela época, ainda é hoje, que é o divã, em que você deixa o paciente falar aquilo que ele está sentindo. E você não deve intervir como médico. Você deve ajudar, mas intervir muito pouco. E ali o próprio paciente, ele começa a ver soluções para a vida dele. E eu me levantei na hora, como conhecedora da palavra de Deus, disse, professora, por isso então, professora, que a Bíblia diz, e Deus nos ensina a orar, né? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. E a gente fala com Deus. Eu disse, professor, não é rezar, é orar. Porque na oração eu não repito palavras, eu falo o que eu estou sentindo. Ela disse, em parte, mas não é 100%, porque a oração tem a ver com a religião. Eu digo, não, professora. Quando Deus manda eu orar, Ele manda eu entrar no quarto. Não tem, ninguém está me vendo. Se eu matei, eu posso dizer, Deus, eu matei. Se eu falei mal de alguém, eu posso dizer, eu não vou ter ninguém, nenhuma censura. Eu vou poder me derramar. E eu quero dizer que é no seu quarto, é orando, que você vai se derramar diante de Deus. Vai se ajoelhar, ou vai estar deitada, ou vai estar sentada. Mas quando você se levantar, você vai se levantar uma mulher diferente. Você vai se levantar uma mulher mais alegre, uma mulher mais bem-humorada, uma mulher mais dinâmica, uma mulher mais feliz, porque Deus é que vai te levantar e você vai falar com Ele. E a oração, eu quero dizer nessa manhã, que ela é uma via de mão dupla. Você fala com Deus, mas olha que coisa linda, Deus fala com você. É uma via de mão dupla. Você começa a falar e Deus começa, ei, tu pensava que a culpa era da tua filha, né? Mas a culpa não é da sua filha, a culpa é sua. E Deus começa a dizer, você precisa mudar nisso. Ele mostra onde está a falha para a gente corrigir e melhorar. Mas a igreja não ora mais. Mas o mundo está atrás de oração, igreja.
E eu provo que você não tem orado. Sabe como? Vamos fazer uma avaliação? Nessa última semana, que passou agora, hoje é domingo, dia das mães, onde se lembra das mães, né? Mais intensamente. Essa última semana agora, 8 dias atrás, quantas vezes você entrou no quarto e orou? Não precisa dizer a mim. Perdeu o hábito. Tu está pensando que vai ser fácil readquirir o hábito da oração? Não vai ser fácil, não. Não é fácil você voltar a orar no seu quarto. E na calma deixar Deus falar com você. Não vai ser fácil. E isso cabe para qualquer um de nós. Porque na nossa vida do dia a dia agitada, nós começamos a andar como o mundo anda. Sabe o que a gente faz? Despertador, 6 horas da manhã, faço o café dos meninos, 7 horas eu pego o ônibus, vou para o trabalho, almoço, voltei do trabalho, aí quando chegar do trabalho, vou ajeitar a casa. Ô gente, deu 11 horas da noite. 11 horas da noite, você não aguenta mais fazer nada. Você diz, Senhor, muito obrigado pelo dia hoje, amém, isso não é oração. O mundo ensina uma oração que tem que parar. E essa é a oração que Jesus nos ensinou, porque ele ia para o monte. Ele deixava os discípulos, ele ia orar. E ele deixava os discípulos, ele ia orar. E ele subia. E era pelas madrugadas. Então é isso que nós precisamos resgatar também. Porque temer ao Senhor é orar e é falar com Deus diariamente no nosso quarto. Então eu provo a você que você perdeu o hábito de orar todo dia. Mas eu vim para o matutino todo dia. Muito bem, veio. Mas eu quero saber orar em casa. No seu quarto. Aqui você está orando no matutino, amém. Mas em casa. Onde Deus nos faz lembrar, ó, do Joãozinho, da Mariazinha, do nome do esposo. Não é? Então, minhas irmãs, preste atenção. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor... A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, é necessário que... Não é... A Bíblia diz que a mulher tem graça, tem beleza, mas não é por isso que ela vai ser louvada. O mundo diz que você vai ser louvado se você tiver um adereço melhor, uma roupa melhor, né? Mas Deus diz que isso faz parte da mulher, mas não é o mais importante. O mais importante é temer ao Senhor, porque Deus vai acrescentar isso e tudo mais que vai ser necessário na sua relação com as pessoas que lhe rodeiam. Amém? Deus vai acrescentar isso e tudo mais que é necessário nas relações que lhe rodeiam. Então, o hábito de falar com brandura é importante. E o hábito da oração em casa. Esses 2 hábitos eu não vou conseguir nessa semana que vem. Mas lembre que vai demorar uns 8 meses, amém? Para que seu cérebro possa sentir prazer novamente. E à medida que você ora, você vai sentir prazer em Deus. E quando a gente sente prazer e alegria, o ser humano volta a querer aquela situação de novo. Mas é uma média de 8 meses para ele sentir prazer e alegria. E eu desafio a você, se você orar ao Senhor, se você começar a sua vida de oração, se você não vai começar a sentir prazer e alegria em tudo aquilo que Deus vai acrescentar na sua vida. No seu esposo, nos seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, nos afazeres domésticos. Você vai ser uma mulher bem-humorada, uma mulher alegre. Porque Deus é aquele que disse que aquela mulher será louvada. Então... Terceira coisa que nós precisamos fazer é não nos queixarmos dos outros, mas sempre olhamos, isso é muito, na outra pessoa nós vamos viver pessoas, mulheres frustradas. Exemplo, se você colocar a sua esperança no seu filho, em algum momento seu filho vai lhe decepcionar, você vai ficar frustrada, aí vai acumulando frustrações. Mas a gente deve sempre ter um olhar introspectivo para nós mesmos
E se a gente tiver que reclamar de alguém, nunca reclame de si próprio. Você vai reclamar do outro para Deus. Porque tem gente que diz assim, não, mas isso é um pensamento masoquista. Então a pessoa vai viver sofrendo. Não. Eu vou provar a você que não. Então, reclamar do outro adianta pouco. Você vai entregar o outro a Deus para que Deus mude. Aí no momento certo você vai não reclamar, mas você vai conversar e aquela situação poderá mudar. Não vai ter um tom de reclamação. Agora, se tiver de reclamar, se tiver de se queixar, queixe-se de si própria. Olhe para si própria e veja o que eu preciso realmente mudar. É um terceiro hábito que a gente precisa ter, é ter um olhar para nós mesmos. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que Deus nos ensina isso na palavra de Deus? 1 Coríntios 11. Queria fazer uma pergunta à senhora que está conosco nesta manhã. A senhora se sente ou se considera uma mulher virtuosa, de acordo com o que você está ouvindo, de acordo com esta palavra que a doutora Alessandra está trazendo essa explanação, ou você disse consigo mesma, pastor, estou muito longe. Mas isso não significa dizer que a senhora não possa realmente reverter este quadro. Faça a sua parte. Comece a avaliar e a pôr em prática aquilo que a doutora Alessandra acabou de falar, e aí a senhora vai chegar lá sim, né? Vai se tornar uma mulher virtuosa. Enquanto ela ministrava essa palestra na manhã daquele domingo, eu estava presente fazendo o registro desta filmagem, e eu pude perceber muitas senhoras, mas muitas mesmo, só ouvia elas enxugando as lágrimas, porque realmente, para que a mulher se torne uma mulher virtuosa, ela tem que fazer a sua parte prática. Ela tem que realmente fazer um exercício como alguém que vai para uma academia e tem que fazer aqueles exercícios para poder chegar a atingir a forma, né? Ficar na forma, como a gente costuma dizer. Então, é isso aí. O escritor da carta Tiago, no capítulo 1, diz que não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. E eu chamo a atenção da senhora que está nos assistindo agora para que põe em prática isso que acabamos de ouvir. E aí a senhora vai se tornar uma mulher virtuosa. Amém? Espero que você guarde esta brevíssima reflexão. Agradeço a todos que estiveram conosco. Esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus quiser.